Vamos bater um papo sobre o tarô. E é sempre bom a gente modernizar as explicações, as palavras em relação ao tarô. Porque todo mundo tem a visão do tarô como um instrumento que as pessoas usam para desenvolver, liberar a intuição, a percepção, né? E falar das pessoas, e falar do que vai acontecer, e falar do futuro. Então o tarô, ele vai ter esse desenvolvimento social no meio de cartomantes, no meio de curiosos, que nunca se pararam verdadeiramente para estudar, para meditar no que essas cartas dizem. Então muita coisa se fala, muita coisa se levanta, mas não se mostra de maneira objetiva a sua função, né? Então uma das coisas que a gente mais faz na vida é falar sozinho, né? Ou a gente pensa sozinho, ou a gente fala sozinho, e às vezes até a gente responde. Então, quer dizer, que diálogo é esse? Que relação é essa, né? Então, quer dizer, eu tenho uma imagem de mim, eu tenho uma pretensão de mim. Eu quero estar assim, ser dessa forma. Que forma é essa que eu quero ser? Que jeito é esse que eu quero ser? O que eu quero me realizar? O que eu quero me fazer real? Então, esse discurso todo, ele é inconsciente. Você não sabe o que você quer ser. Mas você sente que tem uma voz de bom senso, de conselho, de amigo, que vem chegar a você e dizer o que você quer fazer, o que você vai programar na sua vida, né? E ao mesmo tempo que você ouve essa voz, você também questiona esse conselho, você responde, você faz a réplica e a tréplica, você vai desenvolvendo um diálogo entre imagens, entre modelos, entre símbolos invisíveis, ocultos, e que você não tem a menor noção. Então a nossa mente, ela é cheia de vozes, há muitas vozes, tem muita coisa dizendo, tem muita coisa participando, né? E você tem que descobrir o seu eu no meio de tantas vozes e ouvir e se posicionar e responder. Então os antigos criaram um baralho, um universo de imagens, de símbolos, que vem retratar isso. Todas essas vozes, todas essas forças que se comunicam com você. Então o tarô você sabe. É só uma questão de você recordar. Você vai recordar. Cada carta que você vê, você vai dizer, é isso que eu sinto, é isso que eu penso, é isso que eu acho, é isso que eu vou fazer. Então cada carta vem revelar o oculto, aquilo que está escondido, aquilo que está inconsciente. E como você nunca parou para conversar sobre essas coisas invisíveis, sobre essas vozes, sobre esses símbolos, como você nunca se valorizou, você nunca se ouviu, se percebeu, se olhou, como você nunca se experimentou, então você não sabe que você não sabe, né? Mas você tem toda essa prática vivencial no seu dia a dia. Então o tarô não é uma invenção, não é uma coisa que inventaram. Você pode inventar um baralho, mas o tarô é mais do que um baralho. Ele é um processo que ele retrata essas vozes inconscientes que você se comunica constantemente. Você está todo dia vendo o que você está trabalhando emocionalmente, sentindo e vivendo, né? Uma das principais coisas que a gente fala sempre
são dos 4 elementos. Então todo mundo que faz tarô fala os 4 elementos da alquimia, os 4 elementos da magia, os 4 elementos... O que é os 4? O que são os 4 elementos? Os 4 elementos são os 4 níveis de consciência que você tem. Você tem consciência do seu corpo, do que é material, que é representado pelo ouro. E o que é interessante, né, que o ouro é o que tem de mais nobre entre os elementos da terra, palpável, material. O ouro, ele é eterno, o ouro, ele não enferruja, o ouro, ele tem luz, é chamado sol da terra, é a vida. Então você valoriza as coisas da terra, você valoriza as coisas da vida, você vai polir e vai pegar o ouro, a essência, aquilo que é divino, que é de rei, que é de real, né? Então, o elemento ouro é muito importante nessa questão. Então você vai ter consciência do seu corpo, você vai ter consciência das suas coisas, né? Então tem essa relação, eu e as coisas, eu e o ouro, aquilo que eu valorizo. Então eu tenho o meu corpo, eu tenho as minhas coisas físicas. E você cuida bem das suas coisas físicas, você cuida bem do seu corpo, você sabe polir, desenvolver e extrair o ouro, você sabe dar forma às coisas, né? Depois você tem o segundo elemento, que é o elemento água. A água você não pega, ela sai da sua mão, a água espelha, a água refresca, a água lava, a água se molda ao recipiente. Então a água é um símbolo mágico das emoções. Você não pega as suas emoções, suas percepções, seus sentimentos, você as contém. As suas emoções se adaptam ao ambiente, assim como a água se adapta ao recipiente. Então a água tem todo esse frescor. Então você pode tomar um banho de emoções. É importante você tomar banho de emoções. É você se fechar os olhos e sentir alegria, sentir plenitude, sentir poder. É você lavar a alma, é você lavar a sua vida, né? Tomar um banho de água pura, de água viva. É você vivenciar, vivificar. Então o elemento água é fundamental. Então você tem consciência dos seus sentimentos, consciência de suas emoções, consciência dos seus afetos, da sua percepção, ou deveria ter. Você deveria saber, eu valorizo mais isso ou aquilo? Eu quero minha água num recipiente quadrado, redondo, triangular, plano. Como é que eu quero a minha água? Como é que eu quero que essa minha água fique? Então, uma questão muito importante, você tomar consciência do seu aspecto emocional, sentimento e emocional. O terceiro elemento que a gente tem é o elemento mental, a mente. E esse elemento é representado pelo ar. Porque o ar, ele corta, ele separa, ele fura, ele varre. O ar você não pega, o pensamento você não pega, né? E o pensamento é tão perigoso quanto uma espada. Então no tarô, o ar é representado pela espada, assim como a água foi representada pela taça e a moeda foi representada pela matéria. Então a espada, ela corta para os dois lados e a espada ela fura. A mente pode criticar, analisar, dissecar, avaliar as coisas por diversos rumos. E ela pode furar, abrindo novas questões, abrindo novas coisas. Então a espada representa a sua atitude de discernimento, de crítica. E como é que é você criticamente? Você sabe discernir? Você sabe usar lógica? Você sabe concatenar as ideias, os pensamentos? Você sabe avaliar as coisas? Sabe lidar com o pensamento? É interessante saber lidar com o pensamento. Pegar ideias novas, pensamentos novos, ter novas maneiras de entender e explicar as coisas, aprender novas palavras,
O elemento mental, a espada tem a ver com as palavras. A palavra fere, ela tanto pode curar como ela pode ofender, machucar as pessoas, né? Então a espada voltada para cima representa você lutando pelos seus ideais, pelos seus pensamentos, pela sua filosofia, pela sua política, né? Você exercendo a sua crítica. A espada para baixo é quando você abre mão do seu pensamento, da sua ideia, para poder absorver uma ideia, um pensamento maior, novo. Então a espada invertida, ela se transforma no crucifixo. E o crucifixo é o sacrifício, é o sacro ofício, é você oficializar o que você faz, o que você tem de mais sagrado. Quantas coisas você abriu mão? Quantas coisas você pensou? Quantas ideias você renunciou? Quantas coisas você deixou de batalhar, de lutar em prol de outros ideais, de outros pensamentos, de outra visão, de outra importância? Então é um crucifixo, é você sacrificar, é você abrir mão da sua espada. Então a espada representa esse elemento ar e o pensamento, que você tem que saber lidar com os seus pensamentos. Por que você está sempre crítico? Por que você quer sempre uma explicação? Por que você está sempre preso àquelas palavras? Né? Então é importante esse trabalho de meditação sobre os seus pensamentos, sobre suas emoções e sobre as coisas que você materializou, que você valoriza, que você tem como ouro. E depois nós temos o quarto elemento, que é o poder, a vontade, o elemento fogo, o espírito. O fogo é o único elemento material que não obedece à lei da gravidade. Em vez dele descer, ele sobe. E o fogo, quanto mais lenha você der, mais ele cresce, né? Quanto mais chama, mais material você der para o fogo, ele consome tudo. Então, a vontade, o poder, é para o homem superior. E o desejo e a paixão é para o homem inferior. Então você vive geralmente cercado de paixão, cercado de desejo. Você teve uma sensação, te deu um calor, te deu uma vida, te deu um poder, e você quer morder isso, quer arrancar isso, quer absorver isso, quer engolir isso, quer ter isso, custe que custar, e destruindo tudo, consumindo tudo. Então você é representado pelo elemento fogo, como elemento de desejo, de paixão, né? Mas também tem aquilo que você tem vontade. Eu tenho vontade de uma vida melhor, eu tenho vontade de um mundo mais justo, eu tenho vontade de uma sociedade mais unida. Então já é um fogo qualificado, é um fogo bem trabalhado. Porque se teu desejo, tua vontade for pequenininho, qualquer um pisa, assopra e apaga. Se teu desejo, tua vontade for muito grande, ninguém se aproxima. Muitas pessoas gostam de ver de longe, mas perto de você elas se queimam. E muita gente, ao passar por você, ver tua fogo baixo, vai lá e pisa, vai e joga a terra, apaga. Então você tem que saber lidar com o seu elemento fogo, a sua vontade, o seu tesão, a sua alegria, mas não ser escravo, e não ser repetitivo, e não ser acomodado a esse desejo, a essa paixão, a esse elemento, mas sim ter uma atitude proativa. Então é fundamental que você medite na sua vontade, no seu poder. Eu tenho feito a minha vontade? Eu tenho vontade de quê? A minha vontade está positiva? Eu estou sabendo lutar pelos meus desejos, pelos meus direitos? Eu sei lutar pela minha liberdade, pela minha comida, pela minha água? Eu sou generoso? Meu fogo é positivo, traz calor para as pessoas? Eu ando usando minha vontade, minha energia e subjugando os outros?
Eu estou me deixando subjugar pelos outros? Então você tem que questionar como se tem trabalhado a sua chama, como se tem trabalhado seus pensamentos. Você sabe absorver a ideia dos outros? Você sabe transmitir sua ideia ao outro? Você sabe receber as emoções? Você sabe transmitir as emoções? Você sabe trocar moedas? Então esses 4 elementos são fundamentais. Muita gente fala de tarô, muita gente fala dos 4 elementos, muita gente fala de magia, muita gente fala de astrologia, de alquimia, mas não tem meditação, vivência sobre esses 4 elementos. Você, numa relação, você entra com o teu lado físico, com o teu lado emocional, com o seu lado mental e com o seu lado individual, seu poder pessoal, sua lenda pessoal, seu poder, seu ânimo. Se você não tem ânimo, está ruim. Se você não tem ideias, não tem crítica, está ruim. Se você não tem bons sentimentos, você é uma água podre. Se você não tem nada solidificado, materializado, você é um pobre. Então, o grande dever do iniciado, do iniciante, é saber trabalhar os 4 elementos, né? Tomar consciência deles e ir nutrindo eles. Então, nesse momento, vamos fazer uma escala de 1 a 10. Né? Vamos fazer, então, uma vivência de 40 arcanos, de 40 mistérios, porque vai ser de 1 a 10 moedas, de 1 a 10 taças, de 1 a 10 espadas, de 1 a 10 bastões. Você vai começar a desenvolver essa coisa, descobrir o seu 1, o seu 2, o seu 3, o seu 4 e analogias simbólicas que tem em cada uma delas. Então, futuramente, eu vou ensinar e mostrar qual é o valor desses números e a importância deles para cada elemento. É uma escada, é uma evolução, onde você tem que tomar consciência de si e contendo poderes, contendo força. Conter é o graal, é conter o elixir, conter a vida, o sagrado, e subindo essa escada e até chegar à corte dos iniciados, onde você será o escravo, o aprendiz, o companheiro e os mestres, né? Tanto no aspecto feminino como masculino do mesmo elemento. E contemplando os 22 arcanos maiores. Então o tarô é toda uma filosofia. É uma filosofia aplicada. É um pensamento objetivo, concatenado, lógico, mas simbólico. O conhecimento não é transmitido pela escrita ou pela palavra solidificada. O tarô é uma vivência, são rituais, são vivências, são símbolos que têm que ser trocados. Então, para você ser um tarólogo, você precisa de um mestre, aquele que te transmite o sagrado, transmite o mágico, transmite a energia. E aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir e mão para conter, vai absorver esse conhecimento e vai trabalhar internamente. Então, botar tarô para alguém é uma coisa muito profunda, muito séria, em que você, com a sua vivência, tem que procurar trazer a informação que o outro transmite e canalizá-la para um bom rumo. Então, para isso é necessário ter estudo profundo, precisa de anos, entendeu? O tarô apresenta um fenômeno muito interessante, que no primeiro e segundo dia de aula você já está poderoso, já está botando tarô para os outros, transmitindo suas coisas, e cresce o ego muito grande, eles ficam sentindo-se muito vaidosos, né? E acabam sendo consumidas pelo primeiro elemento, que é a vaidade, que é o fogo, né? No tarô você tem que ser autoconfiante e tem que ser humilde. Tem que ser autoconfiante para dizer, eu posso, eu vou estudar, eu vou fazer. E tem que ser humilde para poder compreender, aprender, conter.
Essas duas coisas não são antagônicas, elas vivem juntas. Nunca nada é perfeito, mas tudo nos leva ao caminho do autoaperfeiçoamento. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre os arcanos menores em relação aos números, essa escala de 1 a 10, que são os 10 degraus, para você poder chegar ao topo de cada um dos elementos. E vou falar sobre os tipos psicológicos dos arcanos maiores, né, que são vários tipos, são várias vozes que estão constantemente em negociação, em fala e nos mostrando o caminho. Então, não perca nossos vídeos, porque o que eu estou falando hoje nunca foi dito ou revelado. Tudo tem um momento adequado. E hoje, a humanidade, as pessoas mais sensíveis, mais profundas, estão dando mais atenção ao inconsciente, estão dando mais atenção à mente, estão dando mais atenção a si mesmo. É claro que estamos muito iludidos, ainda muito apegados, envolvidos às coisas materiais, mas a descoberta interior, a busca de autorrealização, de consciência e de entendimento vem evoluindo, vem crescendo, expandindo cada vez mais. Então não perca os arcanos menores e os tipos dos arcanos maiores.